E aí, moçada, beleza? Eu sou o professor Paulo Sérgio e hoje o tema da nossa videoaula é Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural, gente, ele foi um dos fenômenos mais importantes da história. Além do mais, Renascimento Cultural é muito bacana. É muito importante você perceber que há certas coisas na vida que a gente estuda, eu diria mais do que estuda, a gente conhece. Porque o Renascimento é algo que você tem que conhecer. E aí você olha para mim e fala assim, Paulo, qual que é? Eu vou estudar para ser um técnico em informática, ou em eletrônica, um técnico em mecânica, eu vou estudar para ser um engenheiro mecânico, eu vou estudar para ser um engenheiro florestal, eu vou estudar para ser um dentista, um advogado. Mas aí é que tá, gente. O Renascimento, ele faz parte de tudo isso que você vê e ainda venha a ver na sua vida. O Renascimento, os artistas, a literatura, a pintura, a escultura, o pensamento, tudo isso que foi produzido na época do Renascimento é tão importante, mas tão importante, que tem uma centralidade na nossa vida. Ele ainda não foi, de certa forma, ultrapassado. E é muito importante saber que esse movimento existiu. Mais do que para passar, seja naquilo que você vier a fazer. Saber, conhecer sobre o Renascimento é fundamental para você se colocar como uma pessoa qualificada no meio das suas relações. E você pode ter certeza, você não vai se arrepender de aprender sobre isso não, tá? Então vamos lá, Renascimento Cultural. A primeira coisa que a gente tem que dar conta, gente, é do que? Nós temos que dar conta do contexto histórico. Você sabe o que é contexto? Contexto é o momento, contexto é o cenário. Imagina só, você, quantos anos você tem? Nesse momento da sua vida, o que você está fazendo? Você está se preparando para passar num vestibular, beleza? Exatamente. Seja um vestibular de nível técnico, seja num vestibular de nível superior. Você está se preparando para entrar num curso que é o curso da sua vida. Bacana. Qual que é o contexto histórico que você está vivendo? Sei lá, eu estou vivendo num momento em que o Brasil tem a primeira mulher como presidente da República. Opa, isso já me dá um contexto. Eu estou na idade contemporânea, no século XXI. Tá vendo? Só eu tenho um contexto. Eu estou num momento em que a internet está virando um grande fenômeno, mudando até as relações humanas. É mais uma coisa que vai compor o cenário no qual você está vivendo. Tá? E por que eu tenho que conhecer o contexto? O contexto é uma coisa geral. Mas essa coisa geral está diretamente ligada à sua ação particular. E muitas vezes, aquilo que você faz individualmente, de forma particular, é determinado por esse cenário geral que você tem atrás de você. Bacana? Então, gente, qual que é o contexto, o contexto do Renascimento? O Renascimento aconteceu durante a Idade Moderna. A Idade Moderna está lá naquela videoaula que nós já vimos. E se você não viu, busca ela lá, porque ela está lá. Pega o conceito de Idade Moderna. O que é Idade Moderna? Já cansei de falar. A Idade Moderna, gente, é aquele período, já que nós estamos falando de contextualização, é o momento da história que vai do século XV até o século XVIII, período das grandes navegações. E é preciso perceber que na Idade Moderna nós temos um momento, como eu disse para vocês, está rolando aí o quê? Está rolando uma briga, aspas, entre a burguesia e a igreja. A igreja não quer perder o espaço e a burguesia quer conquistar espaço. É bom lembrar que a igreja já está perdendo esse espaço. Por quê? Porque no feudalismo, a igreja, ela, além de dona dos corações e das mentes, a igreja, ela estava acima do poder do rei. Na Idade Moderna, o rei centraliza o poder e, nesse sentido, o rei está acima da igreja. Lembra disso? Na Idade Moderna, rolou também o quê? A Reforma Protestante. E a Reforma Protestante é aquele momento em que outras religiões cristãs surgem na Europa. Então você pode observar que a igreja está perdendo cada vez mais espaço, ela está perdendo cada vez mais possibilidade de influência. A nova classe que surge é a burguesia. E o que essa classe precisa? Olha ali na imagem que a gente tem. Na imagem que a gente tem, a burguesia está ali fazendo o quê? Um homem burguês, uma mulher burguesa, estão ali contando dinheiro. Mas a burguesia, ela é aquela classe que está surgindo, daí o nome emergente. O Brasil é uma economia emergente, uma economia que surge, está se tornando importante. E a burguesia, então, o que ela quer?
Você talvez me respondesse: Paulo, o que a burguesia quer é mais dinheiro. Mas não apenas. Além de dinheiro, gente, a burguesia precisa ser aceita. Como assim aceita? Bom, nós vamos ver isso daqui a pouco. Observa aí, o que nós temos aqui? Aqui do lado, gente, nós temos a pirâmide social do feudalismo. Lembra disso? Pirâmide social do feudalismo. Lá no topo da pirâmide, eu tenho a nobreza e a igreja, não é? Logo abaixo, não é? Nós que temos ali o quê? Logo abaixo, nós temos a nobreza, essa nobreza guerreira, o rei, e um pouco mais embaixo a pequena nobreza, e aí vem os camponeses, as pessoas comuns, etc. Beleza. O que você vai observar na pirâmide feudal? Olhando bem ali, camponeses, nobres, igreja, o que nós não temos? Nós não temos naquela pirâmide a burguesia. Tá vendo? Não há burguesia ali. Procura, acha a burguesia. Porque nós tínhamos 3 classes no feudalismo. Quais eram as classes? Eu tenho o clero, a nobreza e os camponeses, os servos, não é? E o Renascimento, ele tem uma caracterização profunda. Qual que é a grande característica do Renascimento? A grande característica do Renascimento é a crítica aos valores medievais. Mas espera aí, vamos entender melhor. Por que o burguês tem que criticar os valores medievais? O que são valores? Você sabe o que são valores? Valor, gente, é tudo aquilo que lhe é caro. Ah, mas isso é muito óbvio. Então presta atenção. Existem valores que são muito caros, muito importantes numa sociedade. Por exemplo, a sua mãe chega para você e fala: meu filho, minha filha, você tem que ser uma pessoa honesta. Então, para a sociedade na qual a sua mãe vive, a honestidade é um valor. É um valor importante, portanto caro, fundamental. De repente, o seu pai, a sua mãe chega para você e diz: minha filha, você tem que se casar virgem. A virgindade em algumas sociedades é um valor fundamental. Pois muito bem. Então, gente, o que acontece? A sociedade ou as sociedades, elas têm valores que lhes são próprios. E na sociedade medieval, um grande valor que existia era o valor ligado à religião. Por quê? Porque a sociedade medieval era dominada pela religiosidade, pela fé imposta pela Igreja Católica. E a burguesia? A burguesia vai ficar criticando esses valores. Ah, minha nossa, por quê? Mas por que a burguesia está criticando esses valores? Presta atenção, moçada. A burguesia está criticando esses valores, por quê? Porque a Igreja Católica diz que o lucro é pecado. A Igreja Católica dizia que Deus fez o homem com 3 classes. Um guerreia, que são os nobres, outros oram, que é o clero, e os outros trabalham, que é o servo. E onde que tem burguês, então, nessa sociedade? Se a burguesia quiser existir, se a burguesia quiser ter lucro, se a burguesia quiser ir para o paraíso, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que criticar os antigos valores e afirmar valores novos. Quais valores novos? Os seus. E aí, gente, uma pergunta é fundamental para a gente entender o renascimento cultural. O que renasceu? Porque o nome do termo, né, o nome do tema da nossa aula é renascimento cultural. Se é renascimento, é algo que já existia e que voltou a existir. E aí nós temos o renascimento cultural. O que renasceu? Isso é fundamental para nós, gente. O que renasceu foram os valores, você já sabe o que é valor. O que renasceu foram os valores da antiguidade clássica. Mas o que é essa antiguidade clássica, Paulo? Antiguidade clássica é a antiguidade, é a cultura greco-romana. Olha que bacana isso. A cultura grego-romana, a cultura greco-romana que já tinha existido, volta a existir. Então, veja bem, a cultura greco-romana que já tinha existido, volta a existir. Nada a ver com um movimento espontâneo, nada a ver. O que aconteceu é que a burguesia começa meio que a fazer uma pesquisa. A burguesia pergunta assim: puxa vida, será que já existiu no passado uma sociedade, uma cultura, um povo que ao invés de se orientar apenas pela religião, ele se orientava, ele valorizava o próprio ser humano? E aí nessa busca, nessa pesquisa, a burguesia encontrou o quê? Encontrou um povo, que eram os antigos gregos,
encontrou um povo, que eram os antigos romanos, a fusão dessas duas culturas, a cultura grego-romana, e aí ela percebeu que esses dois povos, no passado, valorizavam o homem. O antropocentrismo. Antropo quer dizer homem, centrismo, centro. Então, gente, o antropocentrismo, ele passa a ser valorizado, centralizado.